A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Hoje é a parte 11 aqui do nosso estudo e é uma das partes que eu mais gosto, que nós vamos entrar aqui hoje no Tribunal de Cristo, onde nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Nós paramos ali no capítulo 4, onde o Senhor Jesus ele diz para o apóstolo João: sobe para cá. E ali nós entendemos que ali acontece o arrebatamento da igreja. Já pregamos sobre isso, mostramos na Bíblia várias passagens. Só que antes do arrebatamento da igreja, nós já vimos aqui que haverá o princípio das dores. É um período de grande angústia, né? Um período da meia-noite, que nós já vimos aqui. Meia-noite, um período de grande angústia, que a igreja vai passar, que a igreja vai estar aqui. E em meio a esse princípio de dores, o Senhor Jesus ele vai arrebatar a sua igreja, vai levar a sua igreja. E nós já vimos isso aqui também em duas partes, né? Nós já vimos. Agora a gente vai ver o que vai acontecer com a igreja após o arrebatamento. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer com a igreja vai ser dividido em duas partes. O tribunal de Cristo, que é o tribunal da recompensa, e as bodas do Cordeiro. Depois que a gente vê o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, aí nós vamos voltar lá para o livro do Apocalipse, tá? Então a sequência é essa: princípio de dores, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, que é o tribunal da recompensa, depois as bodas do Cordeiro, e depois nós voltamos lá para o Apocalipse. Eu quero só relembrar com vocês uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no versículo 16 e 17, né? Que nós já vimos isso, fala a respeito do arrebatamento da igreja. E nós precisamos relembrar algo aqui muito importante. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, ó: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós já vimos essa parte, mas eu queria frisar isso com você. O arrebatamento, os vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. E nos ares vai haver o tribunal de Cristo, que é o tribunal da recompensa. Não é o juízo de Deus, o justo de Deus, o justificado, ele não entra em juízo. Não é o julgamento de Deus que é para determinar quem vai para o céu e para o inferno, não. Esse tribunal de Cristo só vai comparecer lá nos ares os vencedores. Os vencedores. Esse é o tribunal da recompensa, né? Não vai ter nenhum perdido no tribunal de Cristo. Só a igreja, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois a igreja vai se encontrar com Cristo nos ares, e ali vai haver o tribunal da recompensa, onde os salvos receberão galardão, serão revestidos de glória. A gente vai entender isso muito bem aqui. Então, uma coisa é o juízo de Deus, é o tribunal de Deus, que, se eu não me engano, está lá no capítulo 20 de Apocalipse, que a gente vai chegar lá. Aí sim, lá o juízo de Deus, o juízo do trono branco, ali é só para os perdidos, só para aqueles que não receberam a salvação. Mas o tribunal de Cristo é o tribunal da recompensa, que nós vamos receber conforme as nossas obras, né? Então, o tribunal de Cristo, antes de eu abordar com vocês os versículos, a palavra que fala a esse respeito, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Colossenses, no capítulo... Aliás, Lucas capítulo 12. Abra aí comigo. Lucas capítulo 12. E, gente, é muito importante, você que está acompanhando, anote esses versículos para você estudar eles depois, para você pesquisar eles depois. Esse assunto do tribunal de Cristo, ele é muito vasto. É muita coisa na Bíblia para se falar a respeito dele. E como nós estamos fazendo aqui o estudo aqui pela internet, eu não vou ter pressa. Eu vou procurar abordar tudo. Eu acredito que o tribunal de Cristo, acho que a gente vai ficar umas 3 partes aqui, tá? Pra gente falar a respeito dele. Lucas capítulo 12. O Senhor Jesus, ele fala sobre um homem, né? Que Jesus reprovava a avareza. Vamos fazer uma leitura rápida aqui, ó. Lucas 12, versículo 13, diz assim, ó: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou:
Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Igreja, o homem estava diante de Jesus ali, e ele pediu para Jesus: Senhor, ordena meu irmão que reparta comigo a herança, né? Pelo jeito, o irmão queria pegar a herança toda para ele, e Jesus falou para ele: quem me constituiu juiz ou partidor no meio de vocês? Ou seja, não é para essas coisas que eu vim, para estar resolvendo entre vocês os problemas terrenos de vocês, que parece que é o que a igreja mais busca hoje, né? Mas Jesus foi bem claro isso. Versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Igreja, olha isso. Aquele homem estava diante de Jesus, ele fez um pedido: Senhor, toca no coração do meu irmão, fala com ele ali para ele repartir comigo a herança. E Jesus logo, ele repreendeu aquele homem, ele falou: tende cuidado de toda e qualquer avareza. Igreja, quando nós ficamos aqui nessa terra aqui só pedindo para Deus, para ele resolver coisas para nós aqui, isso é avareza. Porque a verdadeira riqueza, ela é espiritual. A igreja, ela deveria estar acumulando tesouros no céu, como a gente vai ver, né? Aí, versículo 16, ó. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Igreja, olha isso. Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Jesus reprova a avareza. Jesus falou a parábola de um homem que teve a melhor colheita da vida dele. Ele derrubou o celeiro, construiu o maior para guardar tudo. E ele disse para a alma dele: agora eu vou ter muito para muitos anos. Agora eu vou comer, vou me regalar, vou ter prazer por muito tempo. Só que Deus, olha o versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha isso. Ele preparou tanto para ele, ele trabalhou, se enriqueceu aqui dessa terra. Só que Deus falou para ele: louco, essa noite vão pedir a sua alma. Igreja, ninguém vai escapar disso. Todo mundo vai morrer uma hora dessa. E o que Jesus falou, versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Igreja, o Senhor Jesus, ele fala que a gente tem que ser rico para com Deus. Tem uma outra palavra que eu não vou abrir, mas você deve conhecer, que Jesus falou assim, ó: não acumuleis tesouro na terra, mas ele falou assim: ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça e nem a ferrugem corrói. O Senhor Jesus mandou a gente juntar tesouro no céu. É proibido ficar rico financeiramente na terra? Lógico que não, não é proibido. Mas o homem não pode viver, aliás, a igreja de Cristo não pode viver em função disso. A igreja de Cristo não pode ser avarenta. Olhar para Jesus e falar: toca no coração do fulano para ele me pagar. Senhor, ora para resolver tal coisa, tal questão da minha vida. Não. Jesus falou que isso é avareza. A gente tem que tomar um cuidado gigantesco com isso. E o Senhor Jesus falou no versículo 21, assim é toda pessoa que entesoura para si. Ela luta nessa terra e mesmo pela fé, ela só quer coisas para ela que casa, carro, casamento, um monte de coisa, mas ela não é rica para com Deus. Igreja, Jesus está explicando que a gente deveria estar acumulando tesouro no céu, que a gente deveria estar buscando assim enriquecermos no céu, né? A juntarmos, aí Jesus falou, versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A gente deveria estar buscando, a gente vai falar sobre várias riquezas aqui. Várias riquezas. A gente vai falar depois sobre as 5 coroas: coroa incorruptível, coroa de glória, coroa de alegria, coroa de justiça. E tem uma 5ª coroa que eu me esqueci agora. 5 coroas, que a gente vai ver isso provavelmente no próximo estudo, que a gente já deveria estar buscando elas aqui, deixando reservada para a gente lá na eternidade, porque a Bíblia nos ensina a todo esse respeito. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2.
Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pessoa luta, faz um monte de coisa, mas ela não é rica para com Deus, porque falta para ela as riquezas de Cristo, os tesouros de Cristo, né? Colossenses capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, Colossenses 2:1 diz assim, ó, o apóstolo Paulo disse, né, olha o título, o interesse de Paulo pelos colossenses. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo ele faz essa declaração: eu venho mantendo uma grande luta em oração e jejum, para que o povo de Colossos, para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção, como diz aqui no versículo 2, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Igreja, a gente tem que ter a forte riqueza, a gente tem que ter a riqueza da forte convicção do entendimento. A gente tem que entender, como está escrito aqui, o mistério de Deus que é Cristo. A gente tem que ter a plena compreensão dele. Agora, versículo 3, ó. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha isso. O apóstolo Paulo, dirigido por Deus, ele ora pela igreja, para que a igreja tenha todo o entendimento da riqueza, para compreender Cristo plenamente, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O Senhor Jesus, ele tem tesouros infinitos. E o apóstolo Paulo ele descreve aqui, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Sabedoria, resumidamente, é a capacidade de evitar problema. A gente vai ver mais para frente no tribunal de Cristo, lá em Coríntios, que as nossas obras vai passar pelo fogo. E se elas não forem feitas com um material que é ouro, prata e pedra preciosa, elas serão queimadas e consumidas e a pessoa não vai receber galardão. Tesouro da sabedoria é para evitar o problema, é para evitar o mal. Nesse caso aqui, para evitar não recebermos galardão. É para que evitar com que a gente não perca a recompensa das nossas obras feitas em Deus. A Bíblia fala que Jesus tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, só que estão ocultos. Tá aqui, ó, tá tudo aqui na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que está em oculto, quer dizer, não é na superfície que você vai encontrar, não é de qualquer forma que a gente vai encontrar. Todos os tesouros, Jesus Cristo tem tesouros. Aí aborda também os dons do Espírito Santo, que são 9 dons, né? Entre eles, o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento. Que a gente vai abordar isso no estudo do Espírito Santo, né? Agora abre aí também, tá pertinho, né? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó. E versículo 3 diz assim, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha isso. Assentado à direita de Deus. A Bíblia diz isso. Se nós fomos ressuscitados na morte pelo batismo, morreu pelo pecado, a gente tem que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, né? Agora, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha isso. A Bíblia diz que a gente tem que buscar as coisas lá do alto, acumular tesouro lá em cima, ser rico para com Deus. A gente tem que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, não só para a gente ficar buscando a Deus aqui, para Ele resolver problema para nós aqui. E se a pessoa estiver cheia de tesouro, cheia de riqueza de Cristo, que são as bênçãos espirituais, não vai faltar nada para ela. Lembra daquela palavra que Jesus falou? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A igreja hoje, ela inverte tudo, fica buscando as coisas que Deus só ia acrescentar, a gente fica buscando todas essas coisas, sendo que não era para buscar. Porque ele prometeu que era pra gente, que isso ele iria acrescentar se a gente buscasse o reino de Deus e a justiça do reino. Buscar sermos vestidos, como você vai entender em tantas palavras que a gente vai ler daqui pra frente. Né? Aí ele fala, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas lá do alto. Versículo 3. Porque morrestes, esse morrer é morrer para o mundo, é morrer para o pecado. E a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Aí fala, versículo 4, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, enviar os seus anjos com forte clamor de trombeta para se encontrar com ele nos ares. Ali a Bíblia diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Manifestados em glória. Receber todo o galardão. A glória que o Filho tem com o Pai hoje, ele também quer dividir conosco na eternidade. Isso vai acontecer no tribunal de Cristo. Abre aí, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, lá no versículo 8. Efésios 3:8, o apóstolo Paulo diz assim, ó. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, ó, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha isso. O evangelho é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Há tesouros que estão ocultos em Cristo, há riquezas que são insondáveis ao homem natural, que não compreende as coisas do Espírito. Lembra, aí você vai ligando uma palavra na outra. Lembra do estudo passado, os inimigos da cruz de Cristo? Que o Deus deles é o ventre, que só se preocupam com as coisas terrenas. Lembra, insondáveis para essas pessoas que mesmo dentro da igreja só se preocupa com coisas terrenas. Só fica na igreja buscando família, casamento, cura, saúde e bênção financeira. Para essas pessoas as riquezas são insondáveis. É que eu não tenho tempo de ler todo o contexto. Para esse povo que só se preocupa em acumular coisas aqui, para esse povo as riquezas de Cristo, elas são insondáveis. A pessoa não consegue ter compreensão plena. Olha aí mesmo ainda em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo, ele fala, bendito o Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não é aqui. Nosso Deus e Pai, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Uma coisa é bênção terrena, vamos colocar assim. Cura para o corpo, isso vem de Deus. Prosperidade financeira, bênção da família, salvação. Aliás, libertação de familiar, tudo isso é bênção terrena. Agora existem as bênçãos espirituais, os tesouros, as riquezas, como nós já lemos aqui. A juntar tesouro, como Jesus falou, assim é um homem que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. A gente tem que ter tesouro no céu. E esse tesouro a gente reserva aqui, ó. Você reserva aqui e você começa a tomar posse deles aqui, viver o poder de Deus aqui, para depois você tomar posse plenamente no céu, no tribunal de Cristo, o galardão que significa recompensa. Então a gente deveria estar já acumulando um monte de riqueza espiritual aqui. Entre elas tem as 5 coroas, que a gente vai ver isso mais para frente. Então a igreja deveria estar buscando essas coisas. Por isso que Paulo, ele glorifica a Deus aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso aqui, a gente vai falar um pouco, né, acho que a partir do próximo,
sobre bênçãos espirituais. Só que isso é muito vasto. Bênção espiritual, infelizmente, a igreja ela está hoje em cima disso. Bênção financeira, familiar e saúde, cura para o corpo. A igreja só fica em cima disso. Bênção financeira, família e saúde. E as bênçãos espirituais são esquecidas. A pessoa se batiza nas águas, aceitou Jesus, se batizou nas águas, ó, pronto, agora vamos tocar o barco, vamos buscar para resolver problema. E a igreja ela fica pobre. Por isso que as pessoas se perdem tanto, porque falta riqueza com Deus. São loucos, como Jesus falou para aquele homem lá. Como aquele homem lá que teve a oportunidade de estar com Jesus, primeira chance que ele viu Jesus, Senhor, fala para o meu irmão repartir comigo a herança. E Jesus chamou aquele homem de avarento. E se a gente não vigiar, a gente também é do mesmo jeito dentro da igreja, tá? Toda oportunidade tem que orar para um Deus é só para pedir coisa, só para pedir coisa, só para pedir para ele resolver problema. Isso é avareza. Isso é avareza. Senhor, me cura, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Toda hora que eu vou orar para pedir alguma coisa, isso é avareza. A igreja, a pessoa individualmente, ela tem que ver o que ela tem buscado. Não é errado. Não é errado orar por cura, não é errado orar para libertação, salvação da família, não é errado orar por vida financeira, não é errado nada disso. Mas isso se torna avareza quando isso se torna o foco, quando a pessoa só sabe buscar essas coisas de Deus. Toda reunião é só para pedir essas coisas. E isso se torna um povo avarento. Essas coisas não era nem para a gente estar buscando. Jesus falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele explicou isso claramente. Só que isso demanda um tempo, isso demanda estudo, exame da Bíblia. Nem os pregadores hoje querem fazer isso. Eles querem só pregar, falar o que Deus faz para atrair o povo e mais nada. Então isso, né, quando Jesus falou, ide por todo mundo e fazer discípulo, gente, fazer discípulo leva tempo. É um trabalho de médio e longo prazo, isso leva tempo, isso não é do dia para a noite. Isso é com exame, isso é com dedicação, com estudo da palavra. E isso não tem resultado, né, em curto prazo. O que tem resultado em curto prazo? É não fazer discípulo, é só ficar atraindo o povo por aquilo que eles mais necessitam, vida financeira, família, casamento e saúde. E essas bênçãos espirituais ficam tudo jogado fora e fica mais... E, gente, o que vai ter de sacerdote que vão pagar um alto preço com Deus? Meu Deus. Muitos hoje já perdem a salvação e são destruídos pelo inferno. Por quê? Porque roubam isso do povo, negligenciam isso da igreja. Né? A gente vai abordar isso mais para frente. Então, espero que você tenha compreendido até aqui. Riquezas de Cristo, tesouros de Cristo, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou abordar isso no estudo de batalha espiritual, que a igreja tem que se apossar dos lugares celestiais. A igreja tem que se... A igreja que eu falo é individualmente. Você tem que se apossar dos lugares celestiais. Se apossar. A gente vai falar isso mais para frente. As bênçãos espirituais estão em Cristo, nas regiões celestes. Toda sorte de bênção espiritual, tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando a pessoa começa a ter a revelação plena dessas bênçãos espirituais do tribunal de Cristo, ela começa a buscar. Jesus falou, assim é todo aquele que entesoura para si, não é rico para com Deus. Aquela pessoa começa a se empenhar na vida para agradar a Deus em tudo. Para quê? Porque ela quer juntar tesouro no céu. Ela quer juntar tesouro no céu. Esse deveria ser o foco do povo de Deus. Juntar tesouro lá em cima, se enriquecer lá em cima. Ganhar mais almas, que a gente vai ver, são 5 tipos de coroas. E cada uma coroa, a coroa de alegria, é a coroa para os ganhadores de alma. Tem a coroa incorruptível, que é para aqueles que têm vitória sobre a velha criatura. São 5 coroas, cada uma é uma forma do crente alcançar. Então era para a gente estar alcançando esses tesouros, acumulando lá em cima para o tribunal. Era para a igreja estar desejando logo o tribunal de Cristo, chegar diante de Deus para receber recompensa. Só que não é de qualquer forma, isso tem que ser buscado, né? Abre a tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui a gente vai começar a falar sobre o tribunal. 2 Coríntios capítulo 5. Até aqui eu falei brevemente a respeito dos tesouros, que a gente vai ver isso mais para frente, o que são eles, sobre as riquezas de Cristo, sobre as bênçãos espirituais que estão lá nas regiões celestes, né? Buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas que são lá do alto, que é o que a gente deveria estar fazendo. 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo 10, diz assim, ó, 5:10. Portanto, importa
que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Igreja, olha isso. Tribunal de Cristo não é para determinar quem vai para o céu ou para o inferno, não. Juízo de Deus está lá em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 19, né? O juízo do trono branco. Ali é só para os perdidos. Tribunal de Cristo é o tribunal da recompensa. Recompensa. É onde os vencedores vão chegar. Os salvos vão chegar para receber a recompensa. O tribunal também tem um nome no estudo chamado Bema de Cristo. O Bema de Cristo era um pódio, aonde havia uma tribuna elevada, onde o vencedor dos Jogos Olímpicos chegava lá, e lá naquele bema, naquele pódio, naquele tribunal, ele recebia sua recompensa. Como a gente tem hoje, né? Medalha de ouro, prata, bronze, né? As recompensas primeiro, segundo, terceiro. Vai recebendo a recompensa. O tribunal de Cristo só vai comparecer os salvos, que a gente vai abordar isso mais pra frente, é só os salvos. Só aqueles que se vestiram de veste de salvação e serão revestidos, que a gente vai ver isso. Revestimento é o galardão, é receber todas as coroas que a pessoa tiver buscado aqui, as pedras preciosas, tudo a pessoa vai receber na eternidade. Então a Bíblia diz que a gente vai receber, vamos ler de novo, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do fogo. Igreja, segundo o bem ou o mal, a gente vai abordar em Coríntios mais para frente, a gente vai ver, acho que lá no capítulo 3, em Coríntios depois, que a Bíblia fala que as nossas obras, elas podem ser de madeira, feno e palha, elas podem ser de ouro, prata e pedra preciosa. Esse bem ou mal aqui, que tiver feito segundo o corpo, isso aqui não é pecado. Porque quem comparecer nesse tribunal já vai estar salvo, já é um vencedor. Receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, são as intenções do nosso coração quando nós realizamos qualquer obra para Deus. Esse mal aqui não é pecado. Esse mal aqui é ter usado material de péssima qualidade, ou seja, o tribunal de Cristo vai ser julgado às nossas intenções. Vai ser julgado às nossas intenções. Tribunal de Cristo é onde a igreja vai receber o galardão e muitos não vão receber galardão algum. Não vão receber. E você vai ver mais para frente também, acho que na parte 3 aqui da parte do tribunal, que galardão tem a ver com luz. Aí é uma das partes que eu mais gosto de chegar quando a gente chegar também nos tempos eternos. Você vai ver isso. O galardão ele tem a ver com luz, com brilho eterno que cada um de nós vamos ter. Então, como Paulo diz aqui, a gente vai voltar nessa passagem depois, tem mais coisas que a gente vai ver antes aqui, tá? Mas só no versículo 10 por agora. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Igreja, olha isso. Você lembra o que o Senhor Jesus falou várias vezes lá nas cartas que a gente leu em Apocalipse? Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Conheça as suas obras. Jesus ele fica olhando para as nossas obras, porque é pelas nossas obras que o julgamento dele vai vir. Só que não é para determinar quem vai, mais uma vez, eu tenho que falar isso sempre, não é quem vai para o céu ou para o inferno, não. Porque quem comparecer no tribunal aqui já é o tribunal pódium, é a recompensa, só os vencedores estarão lá, só os salvos. Aí as nossas obras vão passar pelo julgamento de Cristo. Porque o Deus Pai vai entregar ao Filho todo o poder de julgar, e você vai ver isso aqui mais para frente. Porque Jesus teve as suas obras perfeitas, foi Ele que veio na terra como homem, Ele é pleno em obras, em toda a perfeição, toda ela. Então Ele que vai julgar as nossas obras e as intenções do nosso coração, tá? O Senhor Jesus, Ele é o juiz, vamos lá, João capítulo 5, vamos falar um pouco só a esse respeito, né? Tribunal de Cristo, João capítulo 5, quem vai ser o juiz? João capítulo 5, lá no versículo 22. Rapidinho, gente. João 5, 22. João 5, 22 diz assim, ó. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Igreja, olha isso. O Pai, ele vai julgar os condenados. Você vai ver isso no juízo do trono branco, que está lá em Apocalipse 19.
Lá é só para os perdidos que estão no inferno, que vão para o inferno e depois vão para o lago de fogo. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Então você tem que saber separar isso. Dia do juízo, só para os perdidos, para quem para quem desprezou a salvação de Cristo. Tribunal de Cristo, só para os salvos, só para os vencedores. A quem o Pai, João 5:22, e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. É o Filho. Tem uma outra passagem que o Senhor Jesus fala assim, ó. Eu não vim para julgar nenhum de vocês, mas as minhas palavras vão de julgar vocês. As palavras de Cristo vão julgar os ímpios, e o próprio Cristo, pelas obras, e Jesus ele foi ressuscitado por causa da justiça dele, que é as obras dele de justiça. Que sempre as obras de Cristo foram perfeitas no coração diante do Pai, por isso que ele foi ressuscitado. Então o Senhor Jesus, que é pleno em obras de justiça, ele vai julgar também as nossas obras. Por isso que nós temos que entender isso. Aí, versículo 23, ó. A fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai, igreja. Era para todos nós procurarmos honrar o Filho em tudo, constantemente. Pensamento, sentimento, vontade, obras, dedicação, aplicação, consagração, em tudo. A fim de que todos honrem o Filho, já na certeza de que um dia o salvo vai estar no tribunal diante de Jesus. E você vai receber conforme a honra que você deu para ele. Ó, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem crê na palavra de Deus verdadeiramente, aceitou a Cristo como seu Senhor, não entra em juízo. Esse juízo que não entra aqui é o dia do julgamento, que ninguém deve querer ser julgado. Eu vou abordar isso com você lá quando a gente chegar em Apocalipse capítulo 19. Agora existe o tribunal de Cristo, que todo salvo vai estar lá. E o Pai concedeu ao Filho todo o julgamento. Ele vai julgar absolutamente tudo. Você lembra que Jesus tem olhos como chama de fogo? Você lembra disso? Ele tem olhos como chama de fogo. Nós vimos isso lá nas cartas. E ele vai julgar as nossas obras. E a obra que for de madeira, feno e palha vai ser consumida. A pessoa não vai perder a salvação. Ela vai entrar no reino de Deus, mas ela não vai ter galardão. Ela não vai ter recompensa. E a gente vai ver sobre essas recompensas que era para a igreja conhecer todas elas, para estar acumulando tesouro lá em cima, não se matando para ter uma vida melhor ou confortável aqui na terra, só para estar resolvendo o problema, né? Abre lá, 1 Coríntios capítulo 4. Depois é importante você assistir essa mensagem de novo, vocês separar esses versículos para você estudar. É muito importante. 1 Coríntios capítulo 4, lá no do versículo 3 ao 5, né? 1 Coríntios capítulo 4, é isso? Do capítulo 4, versículo 3 ao 5, diz assim, ó. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Igreja, olha isso. Gente, isso aqui é tão profundo, isso aqui. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo está falando, eu não quero glória de vocês. Eu não quero que vocês me recompensem em nada. Eu não quero que vocês me tenham como um homem cheio de obras, como alguém que realiza muita coisa. Paulo falou para mim, tão pouco me importa ser julgado por tribunal humano. Quer dizer, receber glória de homens, receber tapa nas costas, porque isso, por aquilo. Paulo entendia o tribunal de Cristo. Paulo não queria aprovação, não queria que os outros soubessem das obras dele, ele não fazia questão de nada disso, né? Agora, versículo 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele está falando isso. O apóstolo Paulo está falando nesse respeito aqui, que todos os pregadores são responsáveis a Deus. Paulo falou, quem me julga é o Senhor. Esse julgamento aqui, ele está falando sobre a recompensa dele.
Quem vai dar recompensa para ele? Deus. Ele não queria ser recompensado pelos homens. Hoje, gente, hoje parece que é uma guerra. Hoje é todo mundo um querendo mostrar mais obra do que o outro. Todo mundo querendo ser honrado, querendo ser honrado. Ou é um gritando de um lado. Lembra que eu falei sobre isso? Que Jesus falou sobre João Batista, né? Que dos nascidos de mulher, ninguém nasceu maior do que João Batista. Aí Jesus olhou para nós e falou, mas o que eu vou dizer a respeito dessa geração? Aí Jesus falou, é semelhante a meninos, que sentados nas praças gritam aos seus companheiros. A geração de hoje é assim. É um bando de meninos, é um gritando pro outro. Minha igreja é maior, a minha tem mais povo, a minha manifesta mais demônio, a minha tem mais milagre, a minha prospera mais, a minha tem mais palavra, a minha tem mais louvor. Então é uma guerra hoje. Todo mundo querendo passar por tribunal, todo mundo querendo receber recompensas hoje. Todo mundo querendo ser louvado, né? Querendo dizer que é maior, que é isso, que tem aquilo outro. Por isso que Paulo falou, quem me julga é o Senhor. Esse julgamento que é a recompensa dele. Ele falou, quem vai analisar as minhas obras é o Senhor. Eu não quero que vocês analisem. Eu não preciso ficar mostrando as minhas obras para vocês, firmando que eu faço, que eu sou aquilo outro, né? Olha a diferença para hoje que tem. Versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Olha isso. Paulo está falando para a igreja e para nós, nada julgue antes do tempo. Ah, aquele homem de Deus, aquele homem irmão, cuidado. Você lembra daquela passagem que o Senhor Jesus falou, que no dia muitos vão chegar para Jesus e falar assim, olha, nós curamos enfermos no teu nome, expulsamos demônio, pregamos a palavra no teu nome. E Jesus falou aqui para eles, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, nada julgue antes do tempo, irmão. Não queira nem parabenizar alguém, achar que alguém vai ser muito ungido de Deus, porque tem muita gente que expulsa demônio, cura enfermo e prega a palavra, mas não é salvo. Usa o poder de Deus, usa o nome de Jesus, a gente vai abordar isso no estudo de batalha espiritual. Então, Paulo falou, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, ele vai mostrar coisas que você não sabe das pessoas. Ele vai mostrar coisas das pessoas que eu não sei. Então eu não tenho que ficar querendo julgar, ou querendo dar glória para ninguém, ou condenar alguém também. Porque eu vejo alguma coisa, aquela pessoa do diabo. Não, eu não tenho. O Senhor é quem vai trazer à luz as coisas ocultas nas trevas, versículo 5. Mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha isso. Quando vier o Senhor, o encontro de Cristo nos ares, o tribunal de Cristo, da recompensa aqui, aí o apóstolo Paulo diz, então o Senhor vai julgar os desígnios dos corações, aí ele vai julgar tudo. O porquê que cada um fez, e isso aqui é só para o salvo, tá? Só para os vencedores, vai ser o acerto de conta com Cristo. E não é para determinar quem vai para o inferno ou para o céu, não. Mais uma vez, só quem vai comparecer nesse tribunal já está salvo, a pessoa não vai perder a salvação. Mas Jesus vai julgar os desígnios no coração de cada um. Por que cada um fez aquilo que fez? Porque cada um, ele vai ver que cada um que pregou, que orou, que expulsou demônio, que ajudou, que deu comida para alguém, que ajudou alguém, que teve paciência, todas as nossas obras, ele vai ver os desígnios do nosso coração. Olha isso, hein? Não adianta eu fazer um monte de coisa bonita, bela, se for firmado em madeira, feno e palha, intenção humana, querendo ser visto. Aí eu posso ser muito glorificado pelos homens, viu? Posso receber muita glória dos homens, mas de Cristo não receber absolutamente nada. Absolutamente nada. O Senhor Jesus, quando ele vier, ele vai julgar os desígnios do coração, finalzinho do versículo 5. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha que maravilha isso, gente. Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. É isso que a gente deveria ser. A gente deveria conhecer o tribunal de Cristo para a gente entender. Não me importa se eu faço uma coisa, entre aspas, boa hoje para Deus, para alguém, aquela pessoa me maltrata, não importa. Porque eu conheço a Bíblia e eu sei que o meu louvor eu vou receber da parte de Deus, se o meu coração estiver firme para Deus, naquilo que eu fiz. Aí eu vou receber meu louvor. Caso contrário, aquela minha obra, ela vai ser consumida por Cristo. Eu não vou receber, ela vai virar pó, ela vai virar cinza, eu não vou receber absolutamente nada. Então as pessoas hoje, elas esquecem disso aqui, ó. Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.
As pessoas se esquecem disso, as pessoas querem o louvor hoje, elas querem ser reconhecidas hoje. Eu sou mais, eu que fiz, eu que não sei o quê, ninguém fez mais do que eu. Mas, irmão, mas que coisa, meu Deus do céu. Eu não tenho, sabe, não sei nem que palavra usar. Eu não tenho mente, vamos colocar assim, para ouvir mais essas coisas. Eu não tenho mais isso, não tenho. Esse raso, essa briga, essa contenda, irmão, eu tenho que arrumar tesoura, eu tenho que acumular lá em cima. Aí, no tribunal de Cristo, aí eu vou receber o meu louvor da parte de Deus. Eu não tenho que receber louvor nenhum hoje. De ninguém, de nada, eu não tenho que ter nem reconhecimento de nada. Ainda que amanhã eu pregue para 1 milhão de pessoas, eu não tenho que me glorificar nisso, não. Eu não tenho que me exaltar nisso, não. Ainda que aconteça muitos sinais e testemunhos, eu não tenho que me louvar em nada disso. Mais nada disso. Pelo contrário, eu tenho que me diminuir cada vez mais, né? Abre lá. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Lá no versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Fala sobre a nova vida, né? Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Não para nós, é a Ele. A Deus, que é o vosso culto racional. Igreja, olha isso. O tribunal de Cristo é você recebendo tudo que você fez por intermédio do seu corpo. O crente não é salvo pela justiça do corpo, não é por obras que uma pessoa é salva, não é porque ela é bondosa ou ajuda alguém que ela é salva, não, de jeito nenhum. A salvação vem pela fé e pelo arrependimento verdadeiro. Agora, a partir do momento que a pessoa é salva, ela tem que tratar de produzir obras, tá? Ninguém é salvo por obras, nós somos salvos pela justiça de Cristo, por aquilo que Ele fez e cumpriu até o fim. Agora, a partir do momento que eu sou salvo, eu tenho que começar a produzir obras, eu tenho que dar fruto, como um ramo eu tenho que dar fruto. Se eu não der fruto, aqui mesmo eu já sou cortado da videira que é Cristo, eu perco a minha salvação e o inferno me arrebenta e me destrói. Então, a partir do momento que eu sou salvo, eu tenho que começar a produzir obras. Agora, lembre que nós lemos, Jesus vai ver a intenção do coração, não é obra para ser visto por homem. Não é competição para ver quem tem a maior igreja, quem acontece mais coisa, quem prega melhor, quem louva mais. Isso é tudo bobagem. Quem vive nessa daí, quando chegar diante de Cristo, não vai receber recompensa alguma, porque o louvor dele, ele já recebeu em vida. Lembra que nós falamos aqui, acho que no estudo passado, esse nosso corpo de humilhação, você lembra disso? Esse corpo aqui é corpo de humilhação. Eu não tenho que querer ser honrado, tem uma outra palavra que você pode procurar. Jesus falou assim, ó, seja outro que te louve e não a tua própria boca. E tem uma palavra lá no Evangelho de João que Jesus fala dele assim, ó, Jesus fala assim, eu não me glorifico, mas meu Pai é que me glorifica. Aí Jesus ainda falou assim, se eu me glorificasse, a minha glória nada é. Ele ainda falou isso. Olha a diferença dele para nós hoje, né? Eu vou lendo o versículo 2 com você aqui, mas deixa eu só ver se eu acho essa palavra aqui no Evangelho de João. Mas continue em Romanos 12 aí. Continue em Romanos 12. Acho que estava tendo uma discussão aqui, né, entre eles e os fariseus que estavam ali enchendo a paciência de Jesus, querendo plantar o orgulho, a vaidade no coração dele. Isso. Daqui a pouquinho eu chego com você lá. Vamos ler só o versículo 2 aqui, de Romanos 12, versículo 2. Diz assim, ó. Desculpa, vamos ler de novo, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O nosso sacrifício não pode ser morto. Quando o nosso sacrifício é morto? Quando a gente quer glória para nós, quando a gente quer ser visto. Sacrifício vivo é quando a gente não quer nada para nós e tudo para Deus. Só que você tem que apresentar o seu corpo em sacrifício para Ele. Vivo, santo, separado para Deus, imaculado, sem sujeira, sem contaminação humana ou demoníaca, santo e agradável a Deus. Uma pessoa pode até apresentar o corpo dela em sacrifício, fazer um monte de coisa, e nada daquilo é agradável para Deus, porque tudo aquilo a Jesus vai julgar o que é a intenção do coração. Então a pessoa sacrifica, faz um monte de coisa, mas nada daquilo pode ser agradável para Deus se a intenção dela for para ela, de ser vista pelos homens, né? Agora, que é o vosso culto racional. Culto racional
É você deixar a palavra racionalizar e pensar totalmente por você. Versículo 2. E não vos conformeis com este século. Esse século é representado pela soberba de Satanás, pelo orgulho. A Bíblia diz que o diabo encheu o coração dele de soberba, de violência, e ele queria estar acima do trono de Deus. Ele queria ser visto. Ele queria ser glorificado. Ele foi destruído. E da mesma forma ele fica enchendo o coração dos homens, tá? Do mesmo jeito. Quando a Bíblia diz aqui, não vos conformeis com esse século, a base é essa, cuidado com o orgulho e a soberba de Satanás e querer ser visto pelos homens. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha isso. Quando a pessoa é renovada pela transformação da mente dela aqui em vida, ela começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a pessoa começa a buscar as bênçãos espirituais, a pessoa começa a juntar tesouro lá em cima, e a gente vai ver esses tesouros no próximo estudo aqui. Quando eu começo a juntar tesouro no céu, eu já começo a participar delas aqui em vida, já começo a ser rico aqui espiritualmente aqui em vida. Aí quando eu estiver no tribunal, eu vou receber tudo que eu já acumulei com Deus lá em cima, tá? Agora, vai lá, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Depois você pode ver aqui uma discussão aqui, né? João 8. Lá no versículo 21 fala: Jesus defende a sua missão e autoridade. Tá uma confusão aqui, né? Que eu não vou ler todos os versículos. Depois é bom você ler na sua casa. Eu vou ler o versículo 54. João 8, 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico, a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Os fariseus brigando com Jesus, né? Os homens tentando, né, usados pelo mal, e tentando fazer com que Jesus se ensoberbecesse, mostrasse a glória dele, porque Jesus tinha glória. Jesus tinha obra que, meu Deus do céu, como ele tinha. Se tinha alguém que podia colocar a obra na mesa, era Jesus, tá? Mas os homens o diabo tentou Jesus em tudo, para querer ele manifestar que ele era melhor. Só que Jesus não caiu nessa. Aí se você deve ler todo o contexto depois, tá? Só que aí no versículo 54 ele diz, ó: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. Olha isso. Jesus estava falando: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória nada é. Eu acho, há muitos anos, sempre, eu acho tão absurdo esse negócio. Quando um cristão está sendo perseguido, ou quando o diabo está fazendo isso aqui que fez com Jesus, está fazendo com o cristão, e o cristão explode. Vocês estão mexendo com o homem de Deus, a mulher de Deus, e bababá. Já era, irmão. Perdeu qualquer coisa. Já era. Perdeu qualquer recompensa que tinha, perdeu qualquer coisa. Por quê? Porque aquela pessoa se glorificou. Ah, ninguém tem mais obras do que eu. Ninguém tem mais obras do que eu. Olha o que eu fiz. E que não sei o que. Já era, irmão. A pessoa se glorificou. Já era. Perdeu. Jesus, hein? E ele podia fazer isso, tá? Ele podia. Agora ele falou: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Aí ele falou: quem me glorifica é meu Pai. Irmão, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Porque sempre naquilo que você dá muito fruto, o diabo vai querer dizer que você não dá nada, você não tem fruto nenhum. Para quê? Para que você coloque seus frutos na mesa. Para você falar: não, eu faço. Eu não, irmão, sai fora. Sai fora. Quantas vezes, às vezes eu tô num salão para cortar o cabelo, às vezes eu tô num ônibus, quantas vezes eu estive em trem, e eu começava a ver discussão, e nego falando de Bíblia, de reino de Deus, e um monte de coisa, e cada bobagem, cada besteira, as pessoas falando. E eu podia abrir a minha boca ali e falar um monte de coisa ali. Sabe o que eu fazia? Eu ficava quietinho. Quantas vezes eu cortando o cabelo em algum lugar, e as pessoas ficavam conversando sobre Bíblia, sobre um monte de coisa. Quantas vezes eu também não fui provocado a dizer alguma coisa, a respeito de alguma coisa. Sabe o que eu fazia? Eu ficava quieto. Ficava na minha. A Bíblia diz que eu não devo ficar dando pérola para porco. E também eu não devo ficar expondo aquilo que eu tenho da parte de Deus. Quantas vezes eu já não ouvi isso aqui também, ó. Ah, Ricardo, você não sofreu coisa nenhuma. E muitas vezes eu já sofri pior do que aquela pessoa. Sabe o que eu faço? Eu fico quieto.
Ah, você nunca sofreu nisso. E às vezes já sofri tanto naquilo ali que a pessoa fala que eu não sofri. Aí eu podia falar, eu sofri sim, eu sofri mais que todo mundo. Sabe o que eu faço? Eu fico quieto. Porque eu conheço essa palavra aqui. Ó. Se você ler todo o contexto, a partir do versículo 21 até o versículo 59, era que os fariseus provocando Jesus para que ele se glorificasse, para que ele falasse quem ele era, para que ele colocasse as obras dele. Só que ele ficava quieto. Ele falou, não, se eu me glorificar, a minha glória nada é. E Jesus tinha glória, ele tinha obra para pôr na mesa, viu? Só que ele não pôs, não. Então, igreja, toma cuidado quando você é provocado. Toma cuidado. Quando alguém falar para você que você não sofre, que você não sabe de nada, e você não sabe o que é sofrimento, sabe o que você faz? Aí você pode, e com certeza, você vai ver que você já sofreu mais do que aquela pessoa, você já fez mais do que aquela pessoa. Sabe o que você tem que fazer nessa hora? Fica quieto. Fala, tá bom, Deus sabe de tudo, Deus abençoe você. Faz isso. Não se glorifique. Não queira expor o que você fez, ou o que você faz. Não queira. Às vezes a pessoa tá fazendo um negocinho de nada, e você já fez um negócio 1000 vezes maior do que ela já fez. E ela tá falando que era maior do que você. Sabe o que você tem que fazer? Se faça menor do que ela. Baixa a cabeça. Ó, você nunca fez nada, e você já fez 1000 vezes mais do que ela. Ela fez um negocinho de nada, ela tá dizendo que ela tá arrebentando em cima de você. Sabe o que você tem que fazer? Baixa a cabeça e deixa. Vai. Vai. Não tem problema. Sabe? Tem uma palavra que fala assim, ó. Considerai o próximo maior do que você. A Bíblia fala assim, que a gente tem que considerar o próximo superior a nós mesmos. Considere a pessoa superior. Considere. Ah, eu já orei e 50 enfermos foi curado. Aquela pessoa orou em uma pessoa, ela foi curada, ela quer se fazer maior do que eu. Ó, eu não sei o que, não sei o que. Se eu já orei por 50 enfermos, eles foram curados, aquela pessoa orou por um e foi curada, ela está se fazendo maior, a Bíblia diz que eu tenho que considerar ela maior do que eu. Não, ela é maior do que eu. Ah, mas eu já orei por 50. Não, eu fico quieto, irmão. Não, glória a Deus pela sua vida, e Deus continue te usando. Ah, mas você não fez nada, Ricardo. É verdade, eu não fiz nada mesmo, não. Vai, irmão, sai fora. O diabo, ele é astuto. Ele quer que você coloque as suas obras na mesa. Para quê? Para que você perca tudo. Sabia disso? A partir do momento que você pôs as suas obras na mesa, irmão, você perde tudo. Eu sou homem de Deus, vai tocar o nome de Deus. Irmão, que besteira. Que coisa de criança, de moleque, de menino espiritual. Que tocar em homem de Deus, irmão. Se Deus quiser me defender, ele que defenda. Ah, você tá com quem você tá mexendo. Eu falei, irmão, já era, perdeu tudo. Se glorificou. Se glorificou. Eu não tenho que me glorificar em nada, senão a minha glória nada é, né? Mas quem é que examina essas coisas, né? Mas o homem, infelizmente, é complicado, né? Vai lá, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. É um conselho que eu te dou dentro da palavra. Agora, você quer se exaltar, você pode até sair por cima. Você pode colocar aquela pessoa no chinelo. Você pode colocar suas obras muito maiores do que a dela. Aquela pessoa pode sair envergonhada, porque você mostra que você faz muito mais do que ela. Só que naquele momento, você vai sair dali por cima, aquela pessoa sai dali envergonhada, só que diante de Deus, você queimou tudo, você jogou tudo fora, você perdeu tudo, porque você se glorificou. Jesus falou, eu não me glorifico. Jesus falou, se eu me glorificar, minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai. Então, gente, você não tem que se glorificar. Quem te glorifica é Deus. Você tem que ser igual a Cristo, né? Romanos, capítulo 14. Pensa como Jesus, age igual a Jesus. É fácil? Lógico que não. É lógico que não. Por isso tem que matar a carne, por isso tem que jejuar, tem que orar, tem que meditar na Bíblia, tem que matar a carne, mas senão toda hora a carne vai estar manifestando, toda hora vai estar brigando, toda hora vai estar em contenda, porque toda hora o diabo cutuca e a pessoa cai. Toda hora. Aí perde tudo que faz. Perde tudo. No tribunal de Cristo vai perder tudo. Pode receber glória dos homens, parabéns dos homens, mas perde tudo. Romanos capítulo 14, lá no versículo 10. Romanos 14, lá no versículo 10, diz assim, ó. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha isso. Por que tu julgas o teu irmão? Por que tu julgas o teu?
Por que desprezas, aliás, o teu? Quer dizer, aquela pessoa não tem nada, ela não fez nada, ela é pequenininha. Ela é isso, ela não sei o que. Há uns tempos atrás, eu estava na nossa sede, lá no Brás, eu até fui levar uns documentos lá em cima. E tinha, não sei se eram 2 pastores, ou o que eles eram, era bispo, eles estavam conversando. Aí eu entrei no corredor assim, aí eles olharam pra mim e falaram assim, quem é esse daí? Aí eu falei bem assim, esse aí é um soldadinho. Aí eu falei bem assim, aí eu fui levar uma documentação na sede do Brás, os 2 falando assim, quem é esse daí? Esse aí é um soldadinho. Falou, glória a Deus, sou mesmo. Você é um soldadinho. Aí vai eu me encher ali, falando que eu sou alguma coisa. Irmão, o diabo, ele quer roubar a herança, ele quer roubar a herança toda hora. Eu dei risada assim depois, né? Esse é um soldadinho, falou bem assim pra mim, né? Eu falei, que bênção, gente, é um soldadinho, assim mesmo que tem que ser, né? Aí eu vou querer falar, provar que eu sou alguma coisa, ou amanhã, se eu for colocado em um degrau mais alto no ministério, eu vou perseguir aqueles caras, vou mostrar quem eu sou, e já é, irmão, perde tudo que tiver com Deus. Versículo 10. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. O tribunal de Deus é o mesmo tribunal de Cristo. O tribunal de Deus, ele é o Senhor, ele deu todo o poder para que o Filho julgue. Então, o tribunal é de Deus, ele passou o poder de julgamento para o Filho, né? Todo o joelho se dobrará e toda a língua dará louvores a Deus. Verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Olha isso. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo para Deus. Tribunal, julgamento de intenções, recebimento de galardão ou perca de tudo o que fez, né? Vai lá, Apocalipse capítulo 22. Vai lá. Apocalipse capítulo 22 aí eu acho que vai ser a última aqui que a gente vai ler por hoje. Apocalipse capítulo 22. Tomar cuidado, gente, cuidado, o diabo quer roubar. A Bíblia diz que o diabo ele arma ciladas. Você tá pensando que a cilada dele é só para que você caia em pecado, Só para que você cometa coisas pecaminosas, não. As ciladas do diabo é para roubar o que você tem. A pessoa começa a juntar um tesouro no céu, já era, ensoberbece, muda a intenção do coração, já era, roubou, perdeu a herança no céu. E se você não tiver herança no céu, espiritualmente aqui, você é pobre, tá? A pessoa é pobre, tá? Aí para ela perder a salvação dela também é um passo, tá? Então tem que juntar tesouro lá em cima, como nós vimos no começo. Apocalipse capítulo 22, lá no versículo 12, Apocalipse 22, 12, lá no final de tudo, né? Quando estiver chegando nos tempos eternos, Apocalipse 22, 12, Jesus fala assim, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que é recompensa, que tenho preparado, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha isso. Mais uma vez o Senhor Jesus disse, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Com ele está o galardão. A igreja, a nossa preocupação deveria ser agradar a Jesus em tudo. Fazer tudo como ele fez. Sentir como ele sentiu. Ter as intenções que ele teve. Porque com ele está o galardão. Que tenho para retribuir. Retribuir. Retribuir é isso. Você dá e você recebe. Para retribuir segundo as suas obras. Tribunal de Cristo é a recompensa das nossas obras. Feitas em Deus, olhado a intenção do coração, feitas em Cristo. E ainda falta, a gente vai ler a partir do próximo estudo aqui, que eu não vou começar agora, que já deu 1 hora, que a gente vai, o próximo vai ser provavelmente no sábado à noite ou na sexta, eu aviso vocês aqui durante o dia. Mas a gente vai abordar lá em 1 Coríntios 3, do versículo 9 ao 15. Aí ali a Bíblia fala mais abertamente sobre o tribunal de Cristo, que Jesus é a rocha, é o fundamento, e cada um veja como edifica.
Lá em 1 Coríntios 3, tá? Do versículo 9 ao 15, você vai ver, cada um veja como edifica o material que você usa, se é madeira, feno ou palha, como está escrito lá, ou se é ouro, prata ou pedra preciosa. Aí a gente vai abordar isso na segunda parte do Tribunal de Cristo. Aí depois a gente vai ver sobre as 5 coroas, que são as recompensas. A gente vai ver algumas bênçãos espirituais aqui, que era para a gente estar buscando lá. Então, igreja, cuidado. Não se preocupe isso apenas com as coisas terrenas. Não fique entesourando para você aqui, gente. Busca juntar tesouro lá em cima para você receber quando você chegar lá. E a Bíblia ensina muito. Acho que a gente vai ficar uns 3 ou 4 estudos aqui só para falar sobre o Tribunal de Cristo. Não fique apenas buscando para resolver problema aqui. Não fica, senão você vai ficar igual aquele ratinho lá correndo dentro daquela esteira lá. Você nunca vai sair do lugar. Entra ano e sai ano, só fica na igreja para resolver problema, nunca sai disso. Por quê? Porque as demais coisas não são acrescentadas. Por quê? Porque eu não busco o reino de Deus e não busco a justiça do reino. Não busco a riqueza do reino, os tesouros de Cristo. Não busca as riquezas de Cristo, as bênçãos espirituais. O novo nascimento, em primeiro lugar, que é o batismo com o Espírito Santo. Fica indo para a igreja sem rumo, ou recebendo o rumo dos homens. Quer ficar a vida inteira só lutando por família, vida financeira e saúde. Família, vida financeira e saúde. Aí quando fala do reino de Deus é só para aceitar Jesus, batizar nas águas e já era. Fica por ali, não passa disso. Aí fica a vida inteira nesse ciclo aí, ó. Família, vida financeira e saúde. Aí o crente que ele recebe Cristo, ele é salvo. Ele vai ficando pobre espiritualmente, porque não tem tesouro lá em cima. Não arruma tesouro lá em cima, então não é absorvido, não recebe a essência, a unção de Deus aqui embaixo. Porque de acordo com o tesouro que você tem em cima, você já é participante dele aqui, tá? A gente vai falar isso, acho que na terceira fase desse estudo aqui, do Tribunal de Cristo. Quanto mais tesouro eu acumulo lá em cima, eu já começo a participar dele aqui. Uma das 5 coroas é a coroa de alegria. E a Bíblia fala que essa coroa é para os ganhadores de alma. Então, quanto mais almas eu ganho, eu vou ter essa coroa para mim lá em cima, só que eu já começo a participar da alegria dela aqui. Já começo a participar da alegria dela aqui. Tem a coroa de glória, que se eu não me engano, são 5. Se eu não me engano, é só para aqueles que apacentam a igreja. A gente vai ver isso na terceira fase desse estudo. E essa coroa é só para quem apacenta a igreja, só para sacerdotes e pastores, só para eles. Se eu tiver essa coroa lá em cima, eu já começo a participar da glória de Deus aqui embaixo, na minha alma, no meu espírito, nas revelações, na intimidade, em coisas que Deus só revela e dá para quem é íntimo dele. Então, cada tesouro que você tem lá em cima, antes mesmo de você chegar lá, você já começa a participar dele aqui. Você já vai absorvendo a riqueza dele aqui. Agora, se eu não tenho um tesouro lá em cima, se eu não tenho uma coroa no céu, como é que eu vou participar? Como é que eu vou ter a alegria do Espírito Santo se eu não tenho uma coroa de alegria, se eu não sou ganhador de almas? Então a minha única alegria vai ser quando eu recebo uma bênção, quando eu alcanço alguma coisa na vida. É uma alegria pequenininha que vai embora rapidinho, porque eu não tenho uma fonte. Exemplo, a pessoa ela é curada do corpo, ela fica alegre, e isso é para a glória de Deus. Só que aquela alegria da cura, ela vai embora rapidinho também. Por quê? Porque não tem o que sustenta. A pessoa fica feliz porque ela foi curada de alguma coisa do corpo, mas amanhã aparece outra situação, e aquela alegria da cura dela vai embora. Agora, quando eu tenho uma coroa de alegria lá em cima, que eu sou ganhador de almas, então o que alimenta a minha alegria espiritual não é a cura do meu corpo, mas é a coroa que eu tenho lá em cima que ninguém pode tomar. Então aquela alegria ela é constante, ela desce para mim, eu sou participante dela constantemente. Não é somente de uma alegria momentânea, porque eu recebi alguma coisa de Deus. E a gente, voltando, a gente tem que orar. Deus, ele quer nos abençoar em todas as áreas. Mas as principais virtudes são as bênçãos espirituais que você tem que ser participante aqui, tá? Então a gente vai desenvolver isso. O próximo estudo vai ser a segunda parte, que a gente vai começar, você pode ler na sua casa ainda, tá? Hoje, amanhã, tá lá em 1 Coríntios 3, do versículo 9 ao versículo 15. Aí no próximo estudo a gente já vai voltar com essa palavra, fundamentando nela a fundo, que a gente vai falar mais a fundo ainda sobre o Tribunal de Cristo. Depois a gente vai falar sobre a ressurreição, que tem a ver com o galardão, com o tribunal. A gente vai lá para Isaías, depois que a noiva de Cristo ela tem que se aprontar para o Senhor como uma noiva que já se ataviou, já se encheu de pingente, de brinco, de tudo. E a gente vai explicar isso aqui, que você tem que se aprontar disso para você se encontrar com o seu noivo, tá? Aí a gente vai entender sobre se vestir
de vestes de salvação, se adornar, que a Bíblia fala que a gente tem que estar cheio de adorno para o Senhor, para o noivo, para que quando a gente está vestido de todos os adornos espirituais, aí a Bíblia fala que lá no tribunal a gente vai ser revestido de glória. Primeiro eu me visto aqui com os adornos espirituais, e no tribunal eu vou ser revestido. Jesus vai me revestir de toda a glória e vai revestir todo o vencedor dessa glória. Por isso que eu falei, já falei e falo de novo, compra uma chave bíblica. Compra uma chave bíblica, faz um estudo sobre a palavra vestir e revestir. Vestir e revestir. A gente vai falar muito sobre revestimento no estudo de batalha espiritual, que para guerrear espiritualmente você tem que estar revestido de poder de Deus. Tá, gente? Então isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é muito profundo. Então, é lógico que eu quero que tenha milhões e milhões de pessoas assistindo essa palavra. O meu interesse é a minha recompensa. Eu quero a minha recompensa. Se uma única pessoa for edificada e crescer na fé, eu já vou receber mais galardão, mais recompensa. Eu vou ter mais misericórdia comigo aqui, mais paciência de Deus comigo aqui, eu vou ter mais virtude de Deus, eu vou ter mais alegria, mais poder, mais fé, mais tudo. Uma única pessoa que foi edificada por esses vídeos, eu já vou receber minha recompensa. Então esse é meu intuito, esse tem que ser o seu intuito na vida. Qualquer coisa que você fizer, gente, vai entregar uma cesta básica para alguém, não tira selfie e posta não, porque senão ali vai ser a sua única recompensa. Alguém parabenizando você porque você deu uma cesta básica para alguém, mas de Deus você não vai receber nada, nada, nada. Porque você fez para ser visto pelos homens. Então é o que Jesus falou, lembra lá em Mateus? Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti. Aí o que Jesus falou? Porque o teu pai que vê em o quê? Em secreto, te recompensará. Aí Jesus falou, quando deres esmola, não toque trombeta, não faz questão que a tua mão direita veja o que a tua mão esquerda faz. E o que Jesus falou? Porque, de novo, porque o teu pai que vê em secreto te recompensará. Aí Jesus falou sobre a terceira obra que nós fazemos, né? Oração, esmola e jejum. Deus falou assim, quando jejuares, não faz igual aos fariseus, que fica mostrando a cara de feio, de coitado, de sofrimento para ser visto pelos homens. Aí Jesus fala, porque vos digo que já recebeu a sua recompensa, que é o quê? Que é ser visto pelos homens. Aí Jesus falou assim, mas quando jejuares, unge a tua cabeça com óleo, lava o rosto, quer dizer, fica com uma boa aparência. Aí o que Jesus falou depois? Porque o teu pai que vê em secreto te recompensará. Quando eu entendi isso pela primeira vez, Jesus falou 3 vezes, o teu pai que vê em secreto te recompensará. E Jesus falou nas 3 vezes, tá? 3 obras que o crente faz. Oração, jejum e ajudar o outro. O próximo. Jesus falou que quem quer ser visto pelos homens, ele falou 3 vezes, essa pessoa já recebeu a recompensa. Já era, não vai receber nada. Só que Jesus falou 3 vezes, depois você pode ler na sua Bíblia, tá? Jesus falou assim, mas o teu pai, ele falou 3 vezes, mas o teu pai que vê em secreto. Gente, quando eu entendi isso a primeira vez, eu entendi que Jesus fala que Deus só vê em secreto. Deus só vê em secreto. Se eu quiser mostrar para os homens vão ver. Eu vou receber parabéns ou não, não importa. Mas Deus não vai ver. Se você der esmola para alguém, você ajudar alguém, e você quiser que os outros vejam, você vai receber o parabéns dos homens, mas Deus não vai ver. Porque Jesus foi claro, teu pai que vê em secreto. Lembra disso, Deus só vê em secreto. E Jesus falou 3 vezes, o teu pai que vê em secreto te recompensará. Olha que maravilha isso. Só que para eu receber a recompensa de Deus, Deus só vem em secreto. Minha oração tem que ser em secreto, meu jejum em secreto, minhas obras, né, minha esmola, ajudar os outros, tem que ser em secreto. Eu não tenho que orar nas praças para ser visto pelos outros. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que ficar jejuando para ser visto pelos outros. Uma coisa é chamar a igreja para jejuar. Gente, vamos fazer um jejum de 20 dias. Isso é uma coisa. Isso não é querer ser visto pelos homens, é chamar. Uma coisa é orar na igreja, é orar na praça, no sentido de fazer um culto ao ar livre. Isso é uma coisa. Isso aí não tem problema. Agora, outra coisa é eu querer orar na rua para ser visto pelos homens. Uma coisa é eu sair por aí, igual saíram na pandemia, um monte de coisa, estendendo as mãos ali, fica dobrando o joelho na frente de hospital. Para quê? Para ser visto pelos homens? Que tá, eu sou a igreja, eu tenho que sair, igreja, eclésias, chamados para fora, eu tenho que sair para fora, sim. Eu tenho que sair para fora para fazer o convite, para falar de Cristo. Não para ficar orando no meio da rua, não para ficar estendendo a mão na frente de hospital. Por isso aí a gente tem que fazer dentro da igreja.
não para querer ser visto pelos homens. Às vezes a gente faz obra social, a gente filma, não tem problema de filmar. Você filma, coloca ali, ó, a igreja tal fez essa obra, e né, ainda assim, ainda tem uma ressalva, né? Mas agora outra coisa é eu querer fazer para mostrar o que eu estou fazendo. Ah, eu vou mostrar que a minha igreja entregou 1000 cestas básicas, a minha igreja, onde foi que você conseguiu? Ó, aqui essa mulher tá aqui, ó. Onde foi que você conseguiu essa cesta, minha filha? Foi na minha igreja, tá vendo, gente, aqui? Já era, irmão, já era, perdeu tudo. Agora uma coisa é falar do trabalho social da igreja. A igreja faz um trabalho social, entregou a cesta, entregou não sei o quê, fique nisso. Agora ficar batendo, ficar querendo expor tudo que faz, já era. Então medita nisso, o teu pai que vê em secreto te recompensará. Deus só vê em secreto para dar recompensa. Se a sua obra não for em secreto, quer ser visto pelos outros, já era. Não vai receber recompensa alguma, tá? Então, no próximo aqui a gente vai abordar a partir de 1 Coríntios 3, 9 e 15, tá? Capítulo 3, versículo do 9 ao 15. Você pode ler na sua casa e deva ler até a nossa próxima parte aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, medita nessas palavras, assista essa mensagem novamente, tá bom? Esteja aqui conosco no próximo, aqui sempre às 10 horas da noite, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Fiquem na paz, um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco aqui até agora, todos os que vão assistir, tá bom? Não vou dizer o nome de todos aqui, mas um grande abraço para vocês, tá? E vamos ver se a gente consegue já voltar aqui na sexta, o mais breve possível, né? Que eu tô cheio de vontade de da gente repassar esse respeito aqui, tá? Esse estudo que é para mim uma bênção, em nome de Jesus, tá? Fique com Deus, igreja. Deus abençoe, bom descanso a todos, em nome de Jesus.